A cirurgia de mudança de sexo é ainda um grande tabu na sociedade, infelizmente, mas isso tem sido uma realidade bastante plausível dentro da cobertura das operadoras de planos de saúde. Notem, a cirurgia de mudança de sexo, que a gente conhece também como redesignação sexual, e aí não importa muito se é um homem trans ou uma mulher trans, ela tem tido uma larga aceitação das operadoras e, para ser sincero, muitas vezes até autorizando administrativamente esse tipo de procedimento, mas a gente sabe que ainda, infelizmente, há bastante recusa, e aí a experiência profissional me fez gravar esse vídeo para jogar luz a esse respeito. Eu sou Elton Fernandes, advogado, especialista em plano de saúde, eu sou professor de Direito e também sou autor do livro jurídico Manual de Direito da Saúde Suplementar. Eu vou ajudar você hoje a compreender um pouco melhor as regras do setor de planos de saúde. Olha, os primeiros vídeos que eu gravei a respeito disso alguns anos atrás, eu fui bastante hostilizado muitas vezes com pessoas dizendo que eu estava defendendo algo que era o Estado que deveria pagar ou que cada pessoa que pagasse o seu procedimento, enfim. Mas a minha posição, além de ser uma posição sempre pró-direitos humanos, sempre foi uma posição bastante técnica. E a posição técnica de um advogado especialista em plano de saúde e que é ainda assim professor de direito é sempre uma posição de dizer que tanto um homem trans, por exemplo, que precisa, vamos pensar, realizar uma cirurgia de mastectomia, ele tem cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde porque consta do rol de procedimentos a mastectomia. Assim como uma mulher transexual que quer, por exemplo, realizar a cirurgia de redesignação sexual, ela também possui esses procedimentos listados dentro do rol da ANS. E olha, eu já me deparei ao longo do exercício profissional com recusas que são abjetas. Eu costumo dizer que eu já vi recusa até de que o procedimento, embora listado no rol da ANS, não tem indicação para esse tipo de sexo, por exemplo, porque a paciente não teria ali naquela situação ainda mudado os documentos, como se esse fosse o ponto relevante. Então, eu queria gravar um vídeo mais amplo, mais geral, um vídeo que busque aí fazer com que a gente possa compreender a primeira grande questão, que é: todos os procedimentos eles estão dentro do rol da ANS. Essa é a minha experiência pessoal, de forma que, claro, quando eu digo isso em sala de aula, às vezes, eu sempre começo dizendo assim: imaginemos essa situação, como é que você defenderia? Claro, invariavelmente os alunos dizem para mim: eu defenderia com base na Constituição, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, eu defenderia com base nos princípios que o Brasil é signatário em tratados internacionais. Nenhuma dessas respostas está errada. Pelo contrário, essas respostas até tecnicamente estão certas. Esses são argumentos que, claro, podem ser utilizados por um advogado. Mas, evidentemente, eu sempre digo assim: esses procedimentos estão listados no rol da ANS e, portanto, eles têm cobertura obrigatória porque listados no rol, ok? Então a gente não precisa nem ir tão longe para isso. O fato é que, estando dentro do rol de procedimentos, é um dever da operadora de saúde fazer o custeio de tudo isso, e dá para dizer isso para vocês com a tranquilidade de quem está ali lidando com isso há bastante tempo. Aliás, tem até parecer técnico da ANS já a esse respeito, embora seja um parecer que não abarque propriamente todos os procedimentos, ok? E aí eu entendo particularmente o seguinte: se a gente vai realizar esse procedimento, é por óbvio, eu não posso fracionar, isso. Eu não posso fazer com que a operadora de saúde cubra simplesmente uma parte e não cubra a outra. Então, até aqueles procedimentos, por exemplo, que a gente poderia dizer, vamos pensar, por exemplo, num procedimento como o procedimento que torna mais feminina a face de uma mulher transexual. Esse procedimento a gente tem defendido que ele tem cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde. Mas ele é estético, alguns vão dizer. Veja, ele é, na verdade, um procedimento decorrente da cirurgia anterior, decorrente do próprio procedimento global, do própria redesignação que será feita, e, portanto, ele tem cobertura obrigatória também. Dá para defender esse tipo de questão, e existem até boas decisões judiciais a esse respeito dizendo isso. Agora aqui, algumas informações gerais que eu julgo muito importante para que vocês partilhem.
A primeira grande questão que vocês precisam compreender é que eu vejo aí uma questão muito sensível que eu acho que a gente precisa prestar atenção. Primeira é, qual é o prazo para que alguém possa realizar esse procedimento por uma operadora de plano de saúde? Veja, eu tenho visto reiteradamente as pessoas dizerem que é 180 dias. E eu vou dizer para vocês, muita calma. Tem que tomar muito cuidado com isso. Se você tem um plano de saúde com um tratado há pouco tempo, é essencial que você informe isso para o seu advogado. Por quê? Porque às vezes você está pensando, no final de contas, naquele prazo de carência de 180 dias em que decorre da contratação do plano de saúde até a realização de procedimentos cirúrgicos, ok? Mas, para condições pré-existentes, se o seu médico, por exemplo, está dizendo que você está em tratamento para a redesignação sexual já há mais tempo do que você contratou esse plano de saúde, isso pode ser visto na justiça como uma pré-existência. Alguém vai me dizer, Elton, mas isso não é uma doença. E evidentemente eu concordo que isso não é uma doença, mas é uma condição de saúde que a justiça tem olhado e tomado em consideração para dizer, vai ter cobertura obrigatória, mas se a pessoa muitas vezes já sabia que ela desejava realizar o procedimento cirúrgico, se ela entrou no plano de saúde com vistas a realizar o procedimento, ela então teria que esperar esses 24 meses. E, portanto, tem que tomar muito cuidado com a interpretação de que basta eu contratar um plano de saúde e que 180 dias depois eu vou solicitar. Se constar do relatório médico que o paciente ou a paciente está realizando o tratamento há mais tempo que isso, pode dar problema e eu calculo aí que a gente pode ter dificuldades nesse caso. Você pode eventualmente mover uma ação judicial, a justiça entender que é, por exemplo, pré-existente, você perder a ação. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. As informações aqui são gerais. Eu não tenho condição de analisar daqui, na minha posição, cada situação concreta, né? Mas, claro, é preciso que você desça e fale com um advogado especialista, experiente nesse tipo de caso, alguém traquejado com isso, capaz de te prestar a melhor orientação ao caso, porque eu não estou dizendo que vai ocorrer sempre, mas eu estou dizendo que eu tenho uma legítima preocupação com isso. Primeira grande questão. Então, cuidado com a questão de entender que basta 180 dias. Segunda grande questão é, muita gente fala assim para mim, eu só quero operar com o Dr. X, com o Dr. Y. E evidentemente que eu entendo, porque note, eu tenho acesso a diversos casos, né? Estou na área faz muito tempo, então eu vejo, inclusive muitas vezes, as pessoas partilham, os pacientes muitas vezes que fizeram processos conosco, já partilharam muitas vezes fotos, relatando satisfações e insatisfações, né? Muitos desses casos, às vezes, passaram até por perícias, e ali constam fotografias, por exemplo, que a gente percebe, no final de contas, que existem diferenças de técnicas cirúrgicas, e eu entendo essas questões. Mas vejam, importante dizer o seguinte, não dá para prometer a alguém, por exemplo, e eu não seria leviano de falar uma coisa como essa, de que você pode escolher um médico e que você vai dizer para a operadora de saúde que só esse médico vai te operar e que ela tem que pagar esse profissional. Eu vou explicar mais isso para vocês dizendo assim, olha, se fosse possível eu escolher um profissional particular e exigir que a operadora de saúde pague um particular a despeito de qualquer coisa, todo mundo então poderia buscar tratamento no Einstein, apesar de o Einstein não ser credenciado? Aí você vai me dizer, não, claro que não. Mas e quando ela não tem um profissional? Ah, perfeito. Ela então não tem um profissional capaz, credenciado para te atender, e nessa situação especificamente, justamente porque não tem um profissional credenciado capaz, você buscará um profissional não credenciado a fim de que lhe preste esse atendimento. Veja, esse profissional precisa ter, ele precisa ter qualidade, especialidade nisso. Eu entendo perfeitamente que não pode ser qualquer plástico, não é qualquer plástico que consegue realizar esse procedimento com essa especificidade e com esses cuidados todos que precisa e que merece, mas a gente não tem condição de sair obrigando uma operadora de plano de saúde a pagar um procedimento com um profissional XY. Precisa ser mais cuidadoso do que isso.
pode até chegar eventualmente numa condição como essa. Não estou dizendo que nunca vai chegar, pode até chegar, mas como regra geral, tem uma resolução normativa, tem uma regra. Que regra é essa? Resolução normativa número 566 da ANS. E aí, algumas pessoas esbarram nisso pelo caminho e às vezes até perdem alguns processos aí, como a gente vê, porque não se atentaram a isso. Então, assim, tem que tomar cuidado. Existe uma resolução normativa que regula essas questões todas. Então, assim, o procedimento tem cobertura obrigatória, é plenamente possível que você solicite a sua operadora de plano de saúde, isso não tem nada de estético, ok? Mas é preciso alguns cuidados a fim de que você busque esse direito. E aí, a minha orientação a você é: fale sempre com profissionais experientes, especialistas nesse tipo de questão, porque um profissional experiente e especialista nisso vai poder ajudar você a fazer a interpretação adequada do seu caso e até, se for o caso, ajudar você a conseguir esse direito, ok? Isso é extremamente importante. Ah, Elton, a minha operadora de plano de saúde não tem nem hospital credenciado capaz de fazer esse tipo de procedimento. Não tem problema. Se ela não tem um hospital credenciado, ela vai ter então que nessa situação pagar um hospital fora, se você está indicado. Se você tem todo o requisito técnico, cumpriu o requisito do CFM para fazer o procedimento, está tudo certo, fui indicado. Olha, não tem, vai ter que pagar fora, porque isso consta onde? Na resolução normativa número 566 da ANS. Esses cuidados são absolutamente essenciais e assim, fala com um profissional experiente, especialista nisso, capaz de analisar seu caso, entender sua situação e ajudar você. Não conheço ninguém, não conheço quem faça, ou tenho muita vergonha, não tem problema. Você pode marcar isso online, falar com um profissional online, mesmo que você tenha que vir a mover uma ação judicial, isso também vai ser feito online, porque o judiciário é inteiramente eletrônico em todo o Brasil, então não importa muito onde está o seu advogado, onde está você. O que importa é que ele tenha empatia pela sua causa, conhecimento do seu direito, empatia pela causa, conhecimento do seu direito e, claro, que ele esteja aí disposto a entender a sua história, as suas particularidades, a sua vida, a fim de poder lhe ajudar a realizar muitas vezes aquilo que eu sei que é um sonho para tanta gente. Que você fique bem, que esse vídeo possa ter sido útil a você. Muito sucesso, obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.